O texto de 2 Timóteo 3, 1 a 5, apresenta uma advertência de Paulo a Timóteo sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Paulo adverte que nos últimos dias haveria uma decadência moral intensa na sociedade, algo que pode ser interpretado tanto em um sentido escatológico quanto como um fenômeno recorrente na história da humanidade. A palavra presunçosos no versículo 2 é a tradução do termo grego alazones, que significa alguém que se gaba de coisas que não tem, ou se gaba de si mesmo de maneira arrogante e enganosa, indicando uma característica daqueles que se vangloriam sem base real para tal. Na Septuaginta, da tradução grega do Antigo Testamento, a raiz do termo pode ser associada ao hebraico zed, que significa arrogante ou insolente. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. Provérbios 21, verso 24. O conceito de presunção está ligado ao orgulho excessivo e à rebelião contra Deus, sendo uma das características dos falsos mestres e daqueles que distorcem a verdade para benefício próprio. Pregadores que falaram sobre o tema como John Wesley, de 1703 a 1791. Wesley enfatizou que a religiosidade vazia, sem transformação de vida, era um sinal da apostasia dos últimos tempos. Ele advertia contra os pregadores que buscavam glória pessoal ao invés da verdade do Evangelho. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Chamado de príncipe dos pregadores, Spurgeon denunciou o orgulho e a hipocrisia religiosa de seu tempo, chamando os presunçosos de orgulhosos sem base, como bolhas de sabão cheias de ar. Leonard Ravenhill, de 1907 a 1994. Esse evangelista inglês alertava contra os falsos mestres que tinham aparência de piedade, mas negavam seu poder. Ele advertia que a igreja moderna muitas vezes se tornava um lugar de espetáculo e não de transformação genuína. Paul Washer, 1961 até o presente. Pregador contemporâneo que alerta contra uma fé superficial e uma falsa conversão. Ele frequentemente cita 2 Timóteo 3, para ilustrar a decadência espiritual e a necessidade de um arrependimento genuíno através da cruz. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho, pois nela ocorreu a substituição penal e a reconciliação do pecador com Deus, Paulo enfatiza. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, 6. O conceito de inclusão na morte de Cristo significa que, espiritualmente, estamos nele. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. A morte de Cristo na cruz trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Como afirmou o apóstolo Paulo aos Coríntios. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 18. A crucificação era um método de execução humilhante usado pelo Império Romano, reservado para criminosos e escravos. Jesus, sendo crucificado, sofreu a mais vil das mortes, cumprindo a profecia de Isaías 53. Os primeiros cristãos viam a cruz não apenas como um símbolo de sofrimento, mas como o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, verso 14.
2 Timóteo 3, 1-5, é um alerta para a corrupção moral e espiritual dos últimos tempos, especialmente a presunção dos homens, ao orgulho e à hipocrisia religiosa. A cruz de Cristo é a resposta de Deus para essa condição, oferecendo morte para o pecado e vida nova em Cristo para todos que creem.